O pastor Brenha. Pastor Brenha, ele tem sido muito gentil, muito generoso em ter a sua participação anualmente aqui no grupo, né, pastor? Por quê? Porque o pastor Brenha, eu comecei esse ministério só para, assim, uma contextualização, tem 19 anos. Mas quando eu morei no NASP por um tempo, eu trouxe esse ministério ali, acontecia na praça, né, do Lagoa Bonita. Muitos que participam aqui hoje vinham lá pessoalmente. E o pastor Brenha era pastor da igreja do NASP, né, em 2018, 2019, estávamos ali. E, e o pastor foi ali fazer o nosso primeiro encontro. Ele apoiou sempre esse ministério e, de repente, veio a pandemia. Corremos para o Zoom, né? O Zoom foi assim muito proativo, né? E assim foi quase instantâneo, né? Essa possibilidade de irmos online. E o pastor Brenha também apoiou e ele foi o primeiro a fazer, né, a reflexão para a gente ali. Então, todo ano ele volta no mês de abril, porque foi em abril de 2020, né, que começamos a fazer online. E eu agradeço muito ao pastor de continuar com essa tradição aqui e de anualmente nos abençoar. Muito obrigada, viu, pastor? Deus o abençoe. O pastor Brenha, né, muito conhecido, ele é um ministerial agora lá, né, da APAC, com vários ministérios, mas o pastor também ele é muito conhecido pelos vídeos, né, da, aqueles os minutos de esperança, que são de muita inspiração, muito profundos, tem uma mensagem maravilhosa. Muito obrigada, pastor, por estar aqui e que Deus o use mais uma vez. Boa noite, querido. Boa noite, Zina. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Eu estou meio afônico, mas fiquem tranquilos que aos poucos a voz vai voltando, tá? Dá para ouvir bem, pastor. Dá para ouvir bem? Então tá bom. Eu fico muito feliz, Zina, por você não esquecer de mim, né? Eu não esqueço de vocês em momento algum. Obrigada. Eu tenho muita saudade daqueles momentos, né? Foram momentos difíceis aqui no NASP, mas momentos assim que valeram por 10 anos, né? Eu sempre digo que os 3 anos que eu passei aqui no NASP, talvez tenha sido o período de maior aprendizado no meu ministério, né? É, eu passei em igrejas assim extraordinárias, né? Deus me deu o privilégio de pastorear algumas igrejas bem significativas, importantes. Eu estou vendo que eu tenho aqui uma moimita, eu chamo de moimita, né? Lá de Moema. É, parece-me que a Rosângela, eu vi a carinha aqui, assim, né? A Rosângela Felizmino. Eu vi Sim. só a telinha ali e tal, mas ela foi uma líder minha muito importante ali em Moema, né? Agora, quando a Águida fala que eu fui o primeiro departamental de jovens dela, lá no Espírito, lá em Curitiba, eu, eu volto ao tempo, viu, Águida? Eu fico me imaginando assim, quanto tempo já passou, né, embaixo dessa ponte, né? Quanta Ah, coisa. pastor, ele foi um Campuri inesquecível, do Vale para Sião. O segundo Campuri da Associação Sul-Paranaense. Eu tenho esse trunfo até hoje, né? E eu, na verdade, fiquei lá de 91 até 2006, quando eu saí da União. Fiquei 9 anos na Sul Paranaense, né? 5 anos na União. E nesse período lá eu conheci a irmã Ofélia, né? Ofélia, que saudade de você, menina. Você continua jovem, né? Nada. São seus olhos. Ofélia, Ofélia, você falou bem, Zina, uma mulher de Deus, né? Fala muito bem, né? Sempre teve palestras maravilhosas para as esposas de pastores. Ela sempre foi assim na área da educação muito forte, né? Então, saudades daquele tempo, viu, Ofélia? Que bom te Ah, ver que bom, aqui. pastor. Espero que você esteja bem de saúde, né? Amém. Bom, eu não quero me delongar aqui, Zina, embora eu tenha muita gente na telinha aí que para mim é muito especial, né? Pastor César Wichert, eu fico muito feliz de vê-lo aí com a irmã Helena, né? Embora eu esteja morando aqui no Lago Azul, eu quase não paro aqui, né? Então, minha vida é rodar, né? Então, eu fico muito mais na estrada do que aqui, né? E, e a única forma de eu chegar nos meus queridos irmãozinhos aí do NASP, que eu tenho muita saudade,
são os minutos de esperança, né? Então, eles recebem e a gente pode estar perto, mesmo que fisicamente distantes, né? Então, parabéns, Ina, pelos 19 anos, que Deus continue te abençoando. Você é uma inspiração. Hoje ainda, Zina, eu não sei por quê. Me permite, só estou fazendo esse introdutório, porque é gostoso a E gente fica à vontade, pastor, fica à quase vontade. não, Aqui é a sua não tem, casa, né? não Muitos tem aqui do nosso. oportunidade, né? Eu estava Sim, conversando, não sei que assunto com o pastor Hélio, eu vou fazer 2 pedidos de oração para sim, vocês, por tá? favor, Eu pastor. não quis colocá-lo aí, mas eu estava conversando com o pastor Hélio, nós estamos chegando de uma viagem, então o primeiro pedido é pela professora Verli, ela está na UTI. Ah, é, pastor? Ela sofreu ela está passando por alguns momentos meio difíceis na sua saúde e tal, mas ontem ela teve uma complicação e foi atendida meio que às pressas aqui no PS de Engenheiro. Eu estava chegando de Campinas e o Erlo me avisou, eu fui direto para lá e, e aí, por volta de umas 11 horas da noite, ela foi transferida para um hospital em Campinas Uau. e, e aí o médico entendeu ser melhor ela ir para a UTI por uma questão maior de segurança, né? Então, ela está chegando nos seus exames e o pastor Elo chegou agora pouco de lá e disse que ela está um pouco melhor e tudo mais, já está um pouquinho mais animada. Mas orem pela saúde dela. Ela está numa bateria de exames muito grandes aí e estão tentando chegar a entender exatamente tudo o que está acontecendo. E para E quem não conhece, né, pastor, ela é esposa, né, do pastor. a esposa do pastor Hélio é a líder do Ministério da Mulher aqui da PAC, né? E esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido tem a ver com meu sogro. Por favor, intercedam por ele, pai da Thelma, né? Ele, há 1 ano e meio, 1 ano, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo, é um tipo de câncer na medula, né? Ele está com 82 anos e a gente está lutando bastante aí com todo esse processo e tem sido um desafio muito grande para a gente. Eu, às vezes, trago ele aqui para minha casa para tentar ganhar um pouquinho de ar e, enfim, tá bem difícil. Inclusive, a gente estava feliz porque ele estava um pouquinho melhor esses dias e amanhã nós vamos fazer aqui um chá revelação do sexo do meu segundo netinho, né? Ah, parabéns, pastor. Que Então, bom. assim, orem pela Camila também, por essa gestação. Eu não sei ainda o que é. Tô achando que é a menina, né? Tá todo mundo apostando aí, fazendo as apostas na bolsa, né? Só o meu genro sabe, só um outro genro casado com a Casey, a minha filha, que sabe, ninguém mais sabe. E amanhã a gente marcou aqui um grupo de amigos e família, e nós vamos estar todos aqui em casa para fazer uma festinha para saber aí qual é o sexo do bebê. Mas o importante é que esteja bem, né? Independente do Sim. que for, mas orem pela Camila também por esse momento, porque a gravidez dela anterior, ela perdeu o bebê e foi bem difícil para a gente o ano passado também, esse processo. E ela engravidou novamente e está nas mãos de Deus aí. Essa gestação parece estar indo super bem, então resolvemos revelar aí para todos aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Que Deus cuide do bebezinho e cuide dela também, né? Ela. E como é o nome do seu sogro, pastor? É Gésio, Gésio. Gesio, Ó, Gésio, Gésio, tá bem. tá? Então, por favor, intercedam por ele. A gente está em grupos assim bem fortes de madrugada, grupos de mulheres, até uma tem todas as manhãs, tem um grupo forte intercedendo pela saúde dele. E a gente tem visto Deus agir, né? Deus tem agido e ele age sempre, Ah, Jesus. mas a gente sempre quer a cura, né? A gente sempre quer o milagre, mas às vezes o milagre não vem, né? E a gente tem que estar preparado para entender os planos e os propósitos de Deus, e, e Deus sempre escreve do jeito certo, né? Então, Ellen White fala que
se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, né, como Deus vê, a gente não teria dúvidas nenhuma de que nós assinaríamos embaixo e diríamos, tem que ser assim mesmo, né? Porque a gente quer o melhor na nossa ótica, né? Mas Deus sabe o que é o melhor segundo a sua visão de graça e de misericórdia, né? Amém. Então, obrigado aí pelas orações que eu sei que vão acontecer. Yesina, eu vou trazer para vocês aqui um pensamento, uma reflexão, e esse talvez em algum momento se torne aí um minuto de esperança também, né? Eh, eu quero considerar um verso da Bíblia aí de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, verso 13, tá? Então, aqui eles estão vendo alguns pegando a Bíblia, se quiserem abri-la, vamos abri-la. Eu vou ler na minha aqui. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Diz assim, olha: Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Bom, a gente conhece essa história, né? Eu poderia pegar aqui cada sentença desse verso e eu poderia fazer aqui várias reflexões, não é? A primeira, não tenham medo, né? Só isso daqui já daria uma boa reflexão para a gente, né? Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes. Então, quando a gente olha para todos os processos da nossa vida, quantas vezes nós nos sentimos amedrontados, tememos, né, por tantas coisas. Aconteceu um fato essa semana e me deu assim um pouco de medo, né? Mas eu falei, eu vou encarar, né? Eu estava saindo, foi ontem inclusive, eu estava saindo para caminhar aqui no condomínio bem cedinho com a Thelma, eu tinha uma viagem para fazer ontem. Falei, vou fazer uma caminhada e saímos, né? E nisso o meu netinho, que mora 3 casas acima da minha aqui, viu e saiu correndo. Ele tem 5 aninhos, vovô, vovó e tal. E eu parei, né? E aí ele não estava assim muito bem. A minha filha estava indo levá-lo ao hospital em Campinas. E aí ele pediu água e nós voltamos. E a Thelma colocou então assim ó, o celular em cima do carro. E a minha filha pediu para usar o carro dela. Não tem problema, vai com o carro. E aí nós saímos para caminhar e ela esqueceu o celular em cima ali, né? Do carro. E a minha filha foi embora. E esse celular caiu dentro do condomínio. Mas aqui, como tem muitas construções, alguém pegou esse celular e nós tentamos encontrar de todos os jeitos e não conseguimos encontrar um iPhone de 1 ano e meio de uso. E aí a Thelma tinha esquecido de colocar o celular no seguro e eu, com aquele meu buscador ali, eram umas 2 horas da tarde, eu localizei o celular em Arthur Nogueira. Eu falei, eu vou atrás desse celular. Aí a Thelma disse, olha, não vai. Eu disse, eu vou. Aí a Camila falou assim, eu também vou. Aí juntamos os três no carro e saímos com o buscador do meu celular e tentando chegar próximo. E quando estávamos chegando perto de um lugar que o celular apontou estar ali o celular, a gente decidiu voltar. E aí a gente preferiu perder um celular. Eu disse para ela, olha, vai com os anéis e fiquem os dedos, né? O que é físico, material, Deus dá outro, e tá tudo bem, não tem seguro, compra outro, você não pode ficar assim, vamos comprar, já estamos comprando um outro celular hoje aí para ela. Mas senti medo naquele momento, porque eu falei,
né? A gente tem momentos, quando deu a notícia da doença do meu sogro, que medo, que pânico, né? Que situação difícil. Então, a gente poderia usar várias coisas, né? E como é difícil você permanecer firme no meio de uma situação complicada. Todos nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos paixões, eh, temos aquilo que muitas vezes não queremos, mas está dentro de nós, sentimos vários tipos de emoções diferentes, não é? Mas essa é uma história que nos ensina muita coisa. Eu quero tirar algumas lições com vocês, não é? Quem nunca passou aqui por um momento de pânico, né? Imagina, vamos reconstruir essa história. Eu já fiz esse caminho aqui do Egito, Mar Vermelho, algumas vezes, e quando eu olho para essa história, me vem assim alguns pontos muito claros na minha mente, não é? Os israelitas tinham acabado de sair ali, depois de um longo período de escravidão no Egito, eles tinham eh, saído diante daquela situação bem incrível, né? Da maneira como Deus atuou de maneira assim grandiosa, poderosa, da maneira como Deus, com um braço forte mesmo, tirou o povo daqueles longos anos de escravidão. E quando o povo sai daquele pedaço de terra onde foram por 400 anos escravizados, e eles saem em direção à terra prometida, eles se deparam ali com o primeiro grande obstáculo da vida deles, o Mar Vermelho. E a história descreve que quando eles olham para trás e eles enxergam, né, o exército do Egito vindo na direção deles, e eles olham para frente e veem ali apenas o Mar Vermelho e não tem para onde fugir, a história bíblica está aqui. Relata que eles ficaram completamente desesperados. E é nesse momento assim de pânico total, né? Pânico total, que Deus envia essa mensagem para Moisés. Porque, na verdade, eu estava dando uma olhada nessa história esses dias e é interessante qual foi a reação do povo. A minha Bíblia diz assim, que eles disseram, o verso 11 aqui, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Né? Então, veja, momento de desespero. Ou seja, chegou a morte. E eles se levantaram contra Moisés naquele momento. Moisés, não entendemos. Como que você tira a gente de lá? Nós estamos lá como escravos, mas estamos confortáveis no Egito. Você tira a gente, prometendo uma terra de liberdade, prometendo uma terra que mana leite e mel, e agora você nos coloca nessa encruzilhada. Mar Vermelho na frente, o exército atrás, e a nossa vida completamente em jogo. Vamos morrer nesse deserto. E aí Deus manda então essa mensagem para eles. E tem uma versão que ela é bem interessante. Essa primeira versão que eu li é a Nova Versão Transformadora. Eu gosto muito dessa Bíblia, é uma Bíblia bem interessante. Mas a Revista Atualizada diz assim, olha: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Então, essas palavras, queridos, elas são muito importantes para nós. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Eu sempre olho para isso como uma promessa extraordinária, né? Deus agiu rápido, Deus agiu com mão forte, o livramento foi espetacular. A gente vê como Deus, ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Eu sempre, quando leio essa história, para mim é difícil ler essa história sem pensar que muitas vezes, não é? A despeito das fortes evidências que nós temos a respeito de Deus, muitas vezes nós agimos como os israelitas agiram.
e começamos a pensar, não é, que Deus, por algum motivo, ele perdeu o controle da situação. Já não aconteceu isso com você? Então você precisa saber hoje uma coisa: Deus nunca perde o controle da situação. Acredite nisso. Deus nunca perde o controle da situação. Talvez pela sabedoria, soberania e onisciência de Deus, nem sempre ele age imediatamente, não é? Às vezes não age imediatamente, mas ele nunca deixa de nos oferecer as respostas para qualquer situação em nossa vida. A gente precisa entender, e eu estava vendo a Gina dizer algumas coisas ali importantes, não é? No início, a gente precisa compreender que o tempo de Deus nem sempre é igual ao nosso tempo. O relógio de Deus, ele nem sempre bate com o nosso relógio. E muitas vezes essa diferença do relógio de Deus para o nosso relógio nos leva, às vezes, ao pânico, né? Nos leva ao desespero. É por isso que essa mensagem de Deus, dizendo assim: olha, não tenham medo, aquietem-se, e vocês vão ver o livramento de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: não se preocupem, eu cuido de vocês, eu estou cuidando da vida de vocês, eu estou cuidando da família de vocês, eu estou cuidando da vida profissional de vocês, eu estou cuidando dos filhos de vocês, eu estou cuidando dos sentimentos de vocês, eu estou cuidando do relacionamento conjugal de vocês, eu estou cuidando. Então, aquietai-vos, não é? Não temam, não é? A gente sabe, né? Eu gosto de trabalhar sempre por analogias, né? Eu fiquei pensando, o que que essa história, ela só faz sentido para nós se nós aplicarmos essa história à nossa vida, não é? Então, senão ela é apenas história, ela não se torna relevante para nós. E a Bíblia, ela só faz sentido quando essas histórias elas se tornam relevantes para a nossa vida, não é? Então, eu fico diante de algumas coisas que tenho vivido nesses últimos 2 anos, com algumas questões familiares, de saúde, de doenças graves. Eu fico imaginando que esse pânico, né, que tomou conta dos israelitas, né, pode ser comparado hoje com as doenças que nos afligem, né? Eu nunca vi, Zina, tanto relato de câncer como eu estou vendo hoje. Eu nunca vi. Eu estou assustado. Eu às vezes passo aqui pelo Cevisa, passo em outros lugares. Olha, tá com câncer, 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 tá com câncer. Eu, sinceramente, eu não sei, né? Nunca vi também tanto desemprego, né? O Brasil vive um momento muito difícil, bem difícil, né? Então, as pessoas entram em pânico porque você não ter o que colocar dentro da tua casa para alimentar os seus filhos, e às vezes pessoas que são fiéis a Deus. Eu visitei um irmão esses dias em um distrito aqui do interior. Eu estava com o pastor e com o pastor do distrito, e aquele irmão, história linda, ele entregou para o pastor o envelope com seu último dízimo, quando ele não tinha o que comprar dentro de casa. Mas ele disse assim: olha, pastor, eu creio que Deus, esse dinheiro não me pertence. Eu poderia usá-lo aqui para comprar comida, da qual eu não tenho, mas esse dinheiro pertence a Deus, e Deus vai prover. Estou apavorado, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, aquele pânico dos israelitas pode ser comparado a tantas pessoas que estão desempregados, né? Quando o desemprego bate à nossa porta, né? O fantasma da separação conjugal, a perda irreparável de uma pessoa que a gente ama, né? A gente entra em desespero, né? Às vezes por uma crise emocional, por uma crise espiritual, por uma gravidez de risco e tantas outras coisas. Isso cria dentro de nós uma sensação de pânico.
E é natural que isso aconteça. Porém, sabe qual que é a grande lição que eu pensei, refleti nessa história? E a grande lição que eu tiro dessa história é o seguinte: diante daquilo que Deus fez e diante da maneira como Deus agiu, vou apenas usar isso metaforicamente, mas eu diria que nós precisamos olhar menos para os egípcios e olhar mais para Deus. Então, para mim, essa é a essência dessa história, né? Porque enquanto nós estamos nesse mundo, se a gente olhar para trás, a gente vai ver egípcio. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver Mar Vermelho. E aí você pode colocar qualquer coisa que esteja tomando conta das suas preocupações hoje. Você pode colocar qualquer coisa que tá mexendo com o teu emocional, com a tua família, com a tua vida espiritual, com a tua saúde, com a tua vida financeira. Tudo isso representa egípcio ou Mar Vermelho. Então a gente tem que parar de olhar para os egípcios ou para o Mar Vermelho, e quando você olha para trás não tem saída, olha para frente não tem saída, para onde você tem que olhar? Para cima. Sabe por quê? Porque é de lá que vem o socorro. É Ele que está cuidando de nós. É Ele que tá fazendo por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. E quando a gente olhar para Deus com esse sentimento, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos aquietar. Deus vai nos ajudar a não temer aquilo que está à frente ou aquilo que está atrás, seja o Mar Vermelho, seja o exército dos egípcios. Sabe aquele salmo que é um salmo bonito, 46, verso 10? Eu gosto muito desse salmo. Ali o salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, eu cuido de você. Por que você vai se preocupar além do que você tem que se preocupar? Faça a tua parte, que eu estou fazendo a minha. Resolve o teu... Porque eu resolvo. O que você não é capaz de resolver, eu resolvo aqui. Mas então, acredite nisso. Não tenha medo. É por isso que tanto essa expressão do salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como a mensagem de Deus através de Moisés ao povo dizendo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes. E veja, olha que coisa extraordinária. Não tenha medo, permaneça firme e veja. Para os pastores aí, e para a Zina, que também é uma pastora, uma teóloga, aqui está um sermão textual, com 3 partes bem definidas. Não tenham medo, permaneçam firmes e vejam. Tá aí, olha, um sermão bom para o sábado, Zina, para você pregar lá na igreja, viu? Tá bom. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer com a gente como cristãos. Porque no mundo nós teremos aflições. E até que Jesus volte, esse mundo não é o nosso lugar. Aqui não é a terra prometida. Aqui não é um lugar, aqui não é um oásis. Aqui não é uma colônia de férias. Aqui não é nada disso. Aqui é uma terra de sofrimento, é uma terra de dor, é uma terra de choro, é uma terra de pranto, é uma terra de angústias, é uma terra de pânico. Essa é a grande verdade. E no meio de tudo isso, olha que coisa extraordinária. Deus diz assim: não tenham medo, permaneçam firmes e vejam, né? Em outra palavra, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, eu vou terminar, que eu estou aqui cronometrando o meu tempo. A Zina me deu aí 20 minutos, eu já falei 30, mas nem vi a hora passar, né? Então, a verdade é o seguinte: olha, guardem uma coisa. Esse Deus que cuida de cada um de nós, ele nunca perde o controle de nada. Ele nunca nos abandona à nossa própria sorte.
Então eu vou deixar aqui um pensamentozinho bem curto para vocês, finalizando isso daqui, olha. O Mar Vermelho, eu escrevi um pouco antes aqui de começar. O Mar Vermelho da sua vida nunca será maior do que o poder de Deus para abri-lo. O Mar Vermelho da sua vida nunca será maior do que o poder de Deus para abri-lo. Eu não sei qual é o Mar Vermelho que você tem que atravessar. Eu não sei qual é a luta que você talvez esteja levando no seu coração, mas acredite numa coisa: esse Deus que cuida de você, ele nunca perde o controle da situação. Creia nisso, acredite nisso e faça como Deus pediu para Moisés. Não tenha medo, permaneça firme e veja. Amém. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Amém. Amém, pastor. Poderia encerrar, pastor, com uma oração, por favor? Com certeza. Querido Deus, querido Pai, que momento especial esse, momento de intercessão, de oração. Obrigado por esse projeto que a Zina leva há 19 anos, que tem abençoado tantas vidas, que tem abençoado tantas famílias, que tem trazido tanto conforto ao coração de centenas e milhares de pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite aproximarmos da Tua presença com humildade, com sinceridade, na busca de uma bênção especial para as nossas necessidades. Ó Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nunca retira a tua mão de graça e de misericórdia. Obrigado porque, independente se temos um exército atrás ou um mar vermelho à frente, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus atento a cada detalhe da nossa vida, um Deus que tem um profundo carinho e amor por cada um de nós. Então, Deus, eu oro por todos os pedidos que já foram apresentados, aqueles que ainda serão acrescentados. Oro pela vida de todos que estão aqui. Oro de maneira especial também pela vida da Zina, pelo seu ministério. Oro, Senhor, por todas as nossas famílias, por toda a nossa igreja. Enfim, Pai, cuide do teu povo, aonde quer que eles estejam. E nos dê a bênção de recebermos aquilo que pedimos diante das nossas necessidades. Perdoa os nossos pecados para que a nossa oração seja aceita e toma-nos em tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. E essa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.